VS Code é um dos editores de código mais utilizados no mundo, tá? E eu estou aqui hoje para mostrar um pouquinho para vocês de quais extensões eu utilizo no meu dia a dia para maximizar minha produtividade como cientista de dados. Então, se você quer saber quais são essas extensões, vem comigo que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bom, pessoal, então vamos abrir o VS Code, vocês vão ver que são extensões muito simples que eu uso, eu não gosto de usar muitas extensões, no final, para mim, acaba sendo até contra-intuitivo, né, para a produtividade, acho que a gente acaba perdendo um pouco de atenção, tá? Aqui no VS Code, vocês vão ver que tem esse bloquinho aqui de extensões, né, você pode utilizar o comando Ctrl+Shift+X, e aqui são todas as extensões que eu tenho instaladas aqui no meu VS Code, tá? Vocês vão ver que são poucas extensões, eu vou passar por cada uma delas aqui com vocês, tá? A primeira que eu gosto de instalar, pessoal, é o pacote de tradução aqui do VS Code para o português, tá? Aqui é um gosto pessoal, então não necessariamente vocês precisam fazer, mas ele faz a tradução aqui de todos os menus, né? Então fica tudo em português aqui, Brasil, tá? Muita gente gosta de usar ele em inglês mesmo, então é um gosto pessoal, tá? Depois, a segunda extensão, na verdade, é um pack de extensões, tá? Se você digitar Python aqui no Marketplace, ele vai carregar aqui para a gente, né? E aí vai ter esse Python, deixa eu ver aqui, Python Extension Pack, tá? Então é um pacote com várias extensões que se você instalar aqui, você vai estar instalando várias extensões aqui de uma vez. Então, a primeira é a extensão de AutoDocString, tá? Que é uma extensão bem legal para você, com poucos comandos aqui, né? Você já consegue gerar uma docstring aqui, né? Então, só para mostrar para vocês, né? Vou criar um arquivo .py, teste.py, para mostrar o funcionamento. Então, eu crio uma função aqui qualquer, né? Vai receber nenhum parâmetro. E aí, se eu digitar aspas triplas, ele vai aparecer esse comando generate docstring, e aí ele já traz aqui pra gente. É que no meu caso, né, nesse caso aqui, essa função ela tá vazia, né? Mas quando você escreve uma função completa aqui, por exemplo, se tivesse um parâmetro, né? Parâmetro nomeado aqui, igual a 1, B, igual a 2, e assim por diante, return A mais B, né? Então, se eu colocar aqui o docstring, ó, ele já vai gerar certinho, né, os argumentos. Ele fala que tem que receber dois argumentos, e aqui eu posso editar, né, a descrição, e ele já fala, né, o valor default aqui é igual a 1 e aqui o default é igual a 2. E aí retorna um tipo, né, você pode, ele já cria aqui, né, um modelo de documentação para a sua função, tá? Isso aqui é muito importante, né, acaba sendo é, negligenciado aí pela maior parte das pessoas, tá? Eu excluí o arquivo aqui. Vamos voltar lá. E outra extensão bem legal desse pack aqui de extensões para o Python é o próprio Python, tá? Aqui você não está instalando a linguagem de programação Python, mas você está instalando uma extensão que ela permite com que você versione aqui, né, utilize, selecione aqui os ambientes virtuais, enfim. Aqui é uma forma do VS Code interagir melhor com o Python, tá? Eu recomendo muito que vocês instalem essa, essa é, essa extensão aqui, tá? Tem o Django, né, que é um framework para construção aqui de front-end, né, e back-end aqui, tá no Python. O Jinja, pessoal, é uma extensão que eu acabo utilizando pouco, né, mas ela, assim, confesso que ela ajuda bastante no dia a dia para facilitar aqui o acompanhamento de indentação, né, ela cria aqui, como vocês podem ver na imagem, né, ela cria aqui o, né, a numeração das linhas, ela mostra para você se a indentação está correta ou não. Então, para o Python especificamente, uma extensão também bastante útil, tá? Voltando aqui, além do Ginger, a gente tem o Django, Python Indent, que também ajuda aqui na questão da indentação, né? O Ginger ele vai fazer a contagem, ali, né? A marcação numérica das linhas, e o Python Indent ele vai ajudar você a monitorar melhor a indentação dos seus códigos, tá? E a última extensão aqui que eu gosto bastante de usar é esse Python Environment Manager, tá? Para quem trabalha com criação de ambientes, né, de código aqui, que você instala as bibliotecas e ele não instala no Python raiz do seu computador, tá? Isso aqui é bem legal para que você consiga selecionar os ambientes aqui do Python disponíveis, tá? Então tem até aqui um exemplozinho, né? Ó. Você consegue entender quais são os ambientes disponíveis, qual que é a linguagem que está sendo utilizada, então é bem legal de fazer, tá? Eu recomendo que você simplesmente venha aqui no Python Extension Pack e clique em instalar, tá? Já vai vir com esse compilado. Uma outra biblioteca que eu estou usando muito, pessoal, é o Colab, tá? Tem aqui um vídeo no canal, eu não vou me estender, mas é uma extensão que permite você conectar aqui o ambiente do Google Colab, né? Que é basicamente um servidor remoto para executar os seus códigos direto do VS Code, tá? Como eu disse, tem um vídeo aqui no canal só disso, para ensinar vocês a configurar e utilizar essa extensão que eu venho utilizando bastante no dia a dia, tá? Principalmente para rodar
algoritmos de machine learning aqui, né, de deep learning, redes neurais aqui no caso, tá? Então, ajuda bastante a trabalhar com algoritmos mais parrudos em máquinas, né, sem recursos computacionais tão elevados, tá? Tem esse Document Viewer, eu comecei a utilizar ele recentemente, de uma outra extensão que eu utilizava, mas basicamente ele permite com que você consiga aqui visualizar arquivos .xlsx, CSV, de uma forma bem, até PDF, se eu não me engano, ele consegue abrir aqui dentro do Visual Studio Code, tá? Então, é bastante útil, né? Principalmente quando você está trabalhando com um CSV ali que você nunca viu na vida, primeiro contato que você vai ter com aquele arquivo, ele te ajuda ali a criar uma autorização para que você consiga ver ali as primeiras linhas daquele arquivo, tá? Para quem trabalha bastante com versionamento, né, no GitHub, eu recomendo, no GitHub e em qualquer outro repositório de versionamento de código, tá? Recomendo muito baixar aqui o GitLens, tá? O GitLens é uma extensão que vai permitir com que vocês aqui consigam ver alterações do seu código, históricos de commits, então funciona muito bem no dia a dia para quem trabalha com versionamento de código, tá? Então, por exemplo, aqui na minha nesse repositório, é um repositório que está vinculado com o repositório é, de códigos, né, que eu disponibilizo para vocês no GitHub, tá? Então, com o GitLens, eu consigo ver, por exemplo, que essa pasta inteira de simulação Monte Carlo, ela são alterações que foram inclusas na minha máquina, mas eu ainda não mandei para o meu repositório remoto, né? E aí eu posso, por exemplo, abrir esse readme.md e eu posso ver, né, ó, você há 2 semanas incluiu aqui o feature, adiciona a gente text to SQL e atualiza. Então foi um merge que eu fiz há 2 semanas aqui nesse repositório, né? Então, se eu apagar uma linha aqui, ó, ele inclusive mostra para a gente que está sendo, né, foi uma linha alterada, né? Se eu adiciono uma linha, por exemplo, ele vai falar, olha, foi adicionada 2 linhas aqui. Então, para versionamento de código, isso aqui é muito útil também. Eu confesso que eu uso bastante no meu dia a dia, tá? O que mais? Tem o Jupyter. O Jupyter é a extensão que eu utilizo para poder renderizar notebooks, né? Então, depois que você instala o Jupyter, você pode dar um Ctrl+Shift+P, criar novo Jupyter Notebook, e aí você tem essa interface aqui para trabalhar com notebooks Python, né? Que são esses arquivos com extensão .ipynb, tá? Então, para a gente que é cientista de dados, isso aqui ajuda bastante. Eu não preciso instalar, por exemplo, o Conda, né? Para poder trabalhar com notebooks, né? Essa extensão ela permite que você renderize notebooks aqui para poder trabalhar com eles, né? Então, por default, no VS Code, se a gente quisesse abrir um arquivo .ipynb, né, um arquivo de notebook, a gente não conseguiria, tá? Então, ele já vem com é um pack de extensões, né? Ele já vem com outras, é, outras extensões aqui por padrão, tá? Então, a gente já passou por todas aqui, pessoal. E a dica de ouro, né, sem dúvida nenhuma, a extensão que eu mais utilizo no meu dia a dia é a extensão que, se eu não me engano, está vindo por padrão aqui no VS Code, mas é o GitHub Copilot, pessoal. Isso aqui mudou a minha vida, a forma como eu codifico, como eu trabalho no dia a dia, tá? Você precisa assinar os planos, são pagos, tá? Mas, sinceramente, eu recomendo muito vocês assinarem, tá? E, basicamente, ele é um chat GPT dentro do VS Code, tá? Só que o grande diferencial, pessoal, é que, por exemplo, aqui eu posso visualizar sessões, né? E eu posso, por exemplo, utilizar esse modo agente aqui do VS Code. E aí eu posso pedir para ele criar um código em Python, né? Ó, crie um arquivo ah, teste de .py na raiz do projeto, né? Só para mostrar para vocês o poder disso daqui, né? Cria um arquivo teste.py na raiz do projeto. Eu não passei nenhuma instrução super complexa, mas olha que legal, ó, ele está selecionando as ferramentas, né? Tudo que ele precisa para executar esse comando, né? Aqui, ó, ele vai criar um arquivo Python raiz, criei o arquivo teste.py. Então, eu vou voltar aqui no explorador de arquivos, né? E ele, aqui até foi até um erro, né? Mas ele não criou esse arquivo, né? É, vamos copiar o path da pasta, né? E ser mais específico aqui no diretório. Ó, crie o arquivo na pasta, na pasta tal, né? Então, eu vou ser mais específico aqui porque ele acabou não criando, né? Por algum motivo aqui aconteceu esse erro, né? Vamos ver aqui. Vamos ver se agora ele vai, vamos ver se agora ele vai conseguir gerar esse código, né? Mas enfim, pessoal, ó, aqui ele já criou, né? Criou um arquivo teste.py, colocou qualquer coisa aqui, né? Vou até fechar o chat. Ele criou qualquer coisa aqui, mas o que eu quero, né, pessoal, o que eu queria mostrar era realmente esse recurso que eu acho fantástico, o modo agente aqui do GitHub Copilot. Eu posso passar instruções extremamente complexas para ele criar notebooks, criar aqui códigos inteiros, né, front-end de páginas para mim e já testar e implantar isso dentro do VS Code, né, usando Python, usando qualquer outra linguagem de programação. Tá bom?
Então, essa foi as minhas dicas, as extensões que eu utilizo no meu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Verifique se você está inscrito aqui no canal. Se você não tiver, eu peço seu apoio para que a gente consiga trazer mais conteúdos como esse, tá bom? Vejo vocês numa próxima.